diz, não propriamente um professor de economia, que eu não sou, nem de finanças, mas alguém que tenha uma outra visão. Uma visão estratégica de Portugal, uma visão estratégica de Portugal na Europa e uma visão estratégica de Portugal no mundo. Falemos, em primeiro lugar, do mundo. O mundo vive uma das mais graves crises desde 1909 e 1930. É o colapso do sistema financeiro, os acordos de Bretton Woods que regularam o mundo económico, a vida política sob a égide dos Estados ruíram, o capitalismo financeiro está completamente desregulado e na Europa também as forças conservadoras querem aproveitar esta crise para pôr em causa a democracia tal como ela surgiu e nasceu depois da vitória sobre o nazismo e o fascismo. E querem pôr em causa o pacto social de uma democracia de bem-estar, do Estado de Providência, uma democracia baseada na solidariedade e na justiça social e num pacto entre diferentes forças políticas, socialistas, democratas cristãos, inclusive comunistas, mas que tinham essa perspectiva de uma democracia com direitos sociais e os serviços públicos. E aqui em Portugal pretende-se a mesma coisa. Foi apresentado um projeto de revisão constitucional, que não é um projeto de revisão constitucional, é mais um programa do Governo, é um projeto estratégico contra o conteúdo social da nossa democracia. E é isso fundamentalmente que está em causa e é isso que está e que se vai decidir no próximo dia 23 de janeiro. O nosso modelo semipresidencial é muito diferente do francês. Aqui o Presidente não governa. Na França, o Presidente, se a maioria legislativa, se tiver também a maioria legislativa além da maioria presidencial, passa a ser o chefe do Executivo. Se isto não acontecer, há um sistema de coabitação, mas ele é o chefe da oposição. Aqui o Presidente é um moderador, é um regulador, e tem que ter uma atitude imparcial. E é por isso que a sua maioria se esgota na noite das eleições. O Presidente da República não tem um programa próprio, pode ter um projeto e deve ter um projeto e um desígnio para o país, nem tem que tomar partido por esta ou por aquela força política. Não é candidato para fazer governos, nem para desfazer governos, é candidato para ser uma referência, para ser uma força reguladora e moderadora. E o nosso sistema semipresidencial foi muito modelado pelas personalidades que até agora exerceram o cargo de Presidente da República. Mas nada na Constituição impede que apareça um candidato com um programa político próprio e ligado a um conjunto de forças políticas que pretendam pôr em causa o sistema democrático, tal como está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Ora, esse projeto que foi apresentado, e que é fundamentalmente aquilo que está em causa e vai ser discutido, procura esvaziar ou quer esvaziar serviços públicos que são indispensáveis hoje à maioria do povo português. E a nossa democracia não é apenas um conjunto de regras formais. Na nossa democracia, como aliás numa república moderna, os direitos sociais são inseparáveis dos direitos políticos. E se esvaziam os direitos sociais, enfraquecem-se os direitos políticos, fragiliza-se a democracia. E por isso, se vier a acontecer que se ponha em causa o Serviço Nacional de Saúde, como um serviço universal tendencialmente gratuito, ou o Serviço Público de Segurança Social, ou a Escola Pública, a Educação Pública, ou outros direitos que na Constituição estão consagrados, isso tornará muito mais frágil a nossa democracia. E será uma mudança de regime, não no sentido da democracia formal ser substituída por uma ditadura, mas no sentido da democracia tal como ela existe e tal como ela foi construída, ficar danificada e ficar gravemente mutilada. E é esse o essencial do combate que se vai travar a 23 de janeiro. E mais do que a escolha de uma personalidade, embora a personalidade seja importante, é isto que está em causa. Eu não me candidato para defender este governo ou para deitar este governo abaixo, nem para dissolver ou não dissolver a Assembleia da República. Esse é um poder discricionário que o Presidente toma em função das circunstâncias. Eu candidato-me para defender esta democracia tal como ela está consagrada na Constituição da República. E disse, e tenho repetido, e tenho dito por toda a parte, que comigo na Presidência ninguém porá em causa o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública,
a segurança social, o conceito de justa causa e outros direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição. Creio que o atual Presidente, ao fazer, na formalização da sua candidatura, a afirmação de que se deve discutir o Serviço Nacional de Saúde sem complexos ideológicos e sem preconceitos ideológicos, fez uma afirmação ideológica. Tomou partido. Abriu a porta à concretização desse projeto de revisão, que não é um projeto de revisão, é um projeto estratégico de mudança do regime social da nossa democracia. E, portanto, tomou partido daquelas forças políticas que o apoiam e que têm como objetivo a realização desse projeto. Mas, além disso, nós estamos a viver uma situação única. É que estamos a perder a nossa autonomia de decisão e a nossa soberania perante uma entidade mítica que se chama mercados financeiros. Os mercados financeiros, os mercados é o capitalismo financeiro completamente desregulado. E não se compreende que os Estados democráticos da Europa, que têm a legitimidade do voto popular, permitam que as suas nações e permitam que os seus povos estejam a ser objeto desta ofensiva especulativa de agiotas que não são escrutinados, que não têm qualquer legitimidade popular. Aqui há cerca de 10 dias, em Paris, reunindo com o velho amigo Lionel Jospin, que foi o primeiro-ministro da França, ele dizia isto mesmo: não é possível que a Europa se esteja a desconstruir e esteja a ser esvaziada por mercados financeiros e por especuladores que não têm qualquer legitimidade democrática e que põem em causa a qualidade da democracia e a própria soberania dos Estados democráticos. Isto é um problema político. Isto não é um problema de mercado. Eu sou favorável à economia de mercado. Mas isto não tem já nada a ver com o mercado. Isto não é um problema económico. Isto é um problema político. Este é um problema político. E este é um problema que passa pelo Presidente da República. O Presidente da República não pode ficar calado, não pode deixar de ter opinião e não pode deixar de exercer a sua influência junto dos seus confrades europeus, no sentido de não permitir que a Europa seja desconstruída ou que Portugal esteja a ser objeto de uma ofensiva artificial que continuamente faz subir os juros da dívida soberana. Dívida soberana que tem que ser libertada dos espectadores por um ato político dos países que constituem a Europa. A Europa é um projeto de economia, de soberania, de prosperidade partilhada entre Estados soberanos e iguais. E neste momento, a Europa está a ser desconstruída, há uma desconexão neste momento dentro da própria Europa e há um centro liderado pela Alemanha contra os países da periferia. Não é só a Europa a duas velocidades. A Europa a uma velocidade sujeitando os países periféricos como o nosso a uma situação muito embaraçosa e a uma situação humilhante. E não adianta fazer os cortes que se estão a fazer. Veja-se que a Irlanda já acordou tudo quanto tinha a cortar e os juros da dívida continuam a subir. Portanto, isto é pura agiotagem, isto é pura especulação. Isto exige uma resposta política e exige uma outra visão. E exige da parte do Presidente da República a palavra, exige uma visão de Portugal. Nós não temos que ter o complexo de bons alunos nem o complexo de inferioridade perante a Europa. Nós temos que ter uma voz própria. Somos um pequeno país, mas somos um grande país. Pela história, pela cultura, pela língua, pela relação multissecular que temos com outros povos. Não é por acaso que Portugal foi eleito como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas não foi eleito pela Europa do Centro, pela Europa poderosa. Tivemos a Espanha, mas tivemos o Brasil, tivemos a África de língua portuguesa, tivemos os países da América Latina e até da Ásia. Isso significa que nós temos que repensar a nossa maneira de estarmos perante nós próprios. Teremos um outro olhar sobre nós próprios, um outro olhar sobre a Europa e um outro olhar sobre o mundo. E temos que ter uma voz própria dentro da Europa. Não se pode dizer, como disse o atual Presidente, numa entrevista ao Expresso, que não adianta falar contra o FMI e os mercados financeiros porque eles não nos ligam nada. Se o Presidente da República diz isso, bom, eles ligar-nos-ão cada vez menos, mas um Presidente da República não pode dizer isso. Um Presidente da República tem que falar e tem que falar com uma voz forte. Nós somos a nação mais antiga da Europa.
Somos uma nação com história e temos peso, podemos ser a ponte entre o velho mundo e o novo. Eu fiz em França aquilo que disse que o Presidente da República devia fazer, na humildade da minha condição de candidato a Presidente da República. Eu critiquei o Presidente Sarkozy, e isso veio na imprensa francesa, por se estar a aliar a Sra. Merkel contra os países do Sul e até contra o seu próprio país, porque se Portugal tiver o FMI e a Espanha a seguir for atingida, a seguir vai a França e depois vai a Europa. E depois vai a Europa. Se o Presidente foi à África, teria sido mais interessante que fosse a Berlim, ou que fosse a Paris, ou que falasse às instituições